Perfeito. Então, para poder gravar, então deixar salvo o vídeo, já aqui no Facebook não deu muito certo. Eu estou falando sobre interpretação da Escritura Sagrada, né? Estava falando no Facebook. Vou deixar esse vídeo salvo. Quem quiser pode, olhar, obviamente, visualizar, compartilhar, ok? Então, a pergunta inicial é: como eu vou saber que a sua interpretação está correta? Esse é o problema que os reformadores enfrentaram, né, durante o período da Reforma, onde a Igreja Católica ela tinha vários concílios, ela tinha diversos afirmações e confissões, credos, né? E os reformadores tiveram que lidar com todos esses credos, com todos esses problemas, né? Então, a grande pergunta feita pela rainha da Escócia sobre a revelação foi: como eu vou saber que a sua interpretação está correta? Porque, visto que ela tinha a igreja, então, para dar um norte a respeito daquilo que a Escritura dizia, embora a igreja estivesse corrompida, ela queria, então, que John Knox respondesse essa questão, né? Na verdade, ela rejeitava a questão da reforma, né? Muito rejeitada. Por quê? Principalmente por isso. Então agora vai virar uma zorra, não tem princípio de interpretação, etc. Antes tinha os concílios para dizer o que a Bíblia dizia. Então a igreja dizia aquilo, interpretava a Bíblia do jeito dela e o povo teria que aceitar. É o mesmo tipo de problema que os católicos acusam a reforma protestante por causa disso. Embora nós, os protestantes, tenhamos feito muitos concílios, muitas reuniões, sínodos, né, para definir as nossas doutrinas, né, ainda assim, por causa das divisões e divergências doutrinárias, os católicos nos acusam, né, de que os protestantes são cismáticos, etc. Só para rebater essa afirmação deles, mas não é esse o ponto de partida do meu vídeo, dentro da própria doutrina deles, dentro da própria igreja deles, se é que pode ser chamado de igreja, eles têm divergências doutrinárias, por exemplo, tomistas com molinistas, etc. Então, diversas, ok? Então, eles têm diversas divergências doutrinárias. E a igreja não se define e deixa em aberto diversas dessas divergências doutrinárias. Então, a pergunta que a rainha fez para John Knox, que conforme eu coloquei bem claro ali no vídeo do Facebook, como é que eu vou saber que a sua interpretação é a correta? Essa é a grande pergunta. Como é que eu vou saber? Sim, agora. E agora? Sem as confissões de fé quem nós somos, né? Perguntaram isso para um teólogo, né? E ele perguntou para eles: mas, por exemplo, a doutrina da predestinação não está claramente na Bíblia? Não é algo bíblico, bem claro? Uma pessoa não pode simplesmente ler a Bíblia e crer na doutrina da predestinação? Pode acontecer. Pode acontecer, porque ela é uma doutrina clara da Bíblia. Uma pessoa regenerada pode encontrar a doutrina da predestinação direto da Bíblia e deduzir ela corretamente da Bíblia, né? Por que não poderia, né? Então, esse teólogo respondeu muito corretamente, embora todos os concílios muitas vezes nos ajudem, né? Com certeza, nos ajudem, porque eles passaram por problemas que nós enfrentamos muitas vezes, né? Que já foram respondidos na história da igreja, mas eles foram respondidos logicamente. Então, como John Knox respondeu para ela? Já que a Igreja Católica já tinha os seus concílios. A Igreja Católica, ela já tinha todos os catecismos dela, etc. Então, como John Knox, você ousa acabar com a tradição? Como os reformadores ousariam fazer isso, né? E John Knox respondeu para ela que a própria Escritura iria explicar para ela, né? Quando ela visse um texto obscuro na Escritura, o Senhor
tinha fornecido pela própria Escritura um texto claro para que iluminasse aquele texto obscuro. Esse é um princípio da Reforma Protestante, né? É um princípio da Reforma Protestante que nós deduzimos os textos da Escritura, né? E iluminamos aquele texto que parece ser obscuro com aqueles textos claros. Então esse foi o meu vídeo, a minha gravação sobre interpretação, né, da Bíblia. Eu posso citar alguns exemplos que eu já citei ali no vídeo do Facebook, mas eu vou citar aqui também. O exemplo é o seguinte, tem uma pergunta aqui. Quando não é tão claro a doutrina da interpretação bíblica, né? Exatamente. Na verdade, a gente deve sempre partir desse princípio. A doutrina clara tem que vir da Escritura. A doutrina clara. Eu vou dar um exemplo aqui que vai te ajudar a raciocinar isso. Por exemplo, a Escritura afirma a divindade de Cristo. De maneira clara, ela afirma que Jesus Cristo é Deus, e em diversas outras maneiras. Jesus também é chamado de Pai da Eternidade, etc. Como a Escritura afirma isso de maneira muito clara, né, aqueles outros textos que parecem ser obscuros ou lançar em obscuridade, em maneira que não vai lançar nem em contradição, mas que os hereges usam para distorcer, por exemplo, a divindade do Logos, eles são claramente refutados por esses textos diretos e declarativos. Então, nós devemos olhar para esse texto que ele está nos dando, já com a posição de que a Escritura não pode se contradizer. Porque se a Escritura pode se contradizer, então nós entramos num problema total. Porque se a Escritura diz uma coisa e afirma outra, da mesma maneira, na mesma qualidade, então a Escritura se contradiz e Deus se contradiz, e isso é uma blasfêmia. E nós não podemos entender nada da Escritura. Então, com esse texto bem claro, respondendo a pergunta ali, por exemplo, da divindade do Logos, nós podemos, então, rechaçar todos aqueles argumentos que se levantam contra a divindade do Logos. Esse é um primeiro princípio. E existem outros, né? Outro princípio também, respondendo a sua pergunta, é que o contexto vai nos fornecer informação suficiente para interpretar aquele texto que está sendo mencionado ali. E outras ferramentas da exegese vão nos fornecer, né, força suficiente, respondendo aí quem está acompanhando, para poder interpretar a Escritura. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro, eu citei isso no Facebook, né? Quando o apóstolo Pedro, ele chega em Cornélio, né, pré-evangeliza Cornélio é dito que ele já era temente a Deus, né? E o anjo aparece para ele e manda buscar Pedro, né? O Cornélio era temente a Deus. Então, Cornélio, quando ouve o evangelho, crê. E Pedro faz uma afirmação dizendo que... O que Pedro diz? Pedro diz, olha, então, aos gentios também foi dado o Espírito Santo. Ó, Deus não faz acepção de pessoas. É como o arminiano entende isso. O arminiano entende, então, que Deus quer salvar todas as pessoas, sem exceção da face da terra. Interpretando esse Deus, não há acepção de pessoas fora do seu contexto. O primeiro ponto a ser notado é que o texto está afirmando de um gentio que ouviu o evangelho e creu e invocou a Deus. O texto não afirma, e é isso também um ponto, né? Quando aquele texto não afirma diretamente a interpretação daquela pessoa, nós não devemos aceitar a interpretação daquela pessoa. Por que nós vamos aceitar? A não ser que ela forneça um outro texto claro que vai nos mostrar que a doutrina que ela quer nos ensinar, nesse texto descritivo, por exemplo, de Cornélio, está ali. Então, por exemplo, a pessoa arminiana vai dizer, tô vendo, Cornélio buscava Deus. Cornélio, né, buscava Deus. Então, outra coisa que ele vai dizer, ó, Deus não faz acepção de pessoas. Então, Deus queria salvar Cornélio porque viu que Cornélio era piedoso. Não, o texto não está falando isso. Em nenhum momento Pedro está falando sobre sistemática da salvação ali. O texto está descrevendo uma história. E quando a gente vê uma história, nós vemos muitas pessoas piedosas que o Espírito Santo trabalhou no coração delas antes, quando escutam o Evangelho, creem. Mas não é dito todo o trabalho do Espírito Santo no processo, né, para levar aquela pessoa até a fé. Não, nós não sabemos,
né? Agora, outros textos da Bíblia vão nos ajudar. Por exemplo, Paulo afirma que não há um que busque a Deus. Jesus afirma, por exemplo, que ninguém pode vir a ele se o Pai que enviou não o trouxer. Então, textos claros e diretos da Escritura vão nos fornecer ferramenta necessária para interpretar aquele texto. Outra coisa, Pedro não está lidando com metafísica no texto de nenhuma maneira. Então, quando ele fala que Deus não faz acepção de pessoas, ele está falando claramente o que o texto diz, somente o que o texto diz, que Deus, ele salva todos aqueles que o invocam. Mas não é dito como essas pessoas o invocam. Não é dito como Deus venceu a rebelião dessas pessoas. Não é dito nesse texto. Então, eu não posso usar esse texto para deduzir algo, né? Agora, por exemplo, em Atos 16, Lucas nos fornece uma informação extra além da descrição. Lucas fala de um ponto de vista metafísico, quando ele diz: e Deus abriu o coração de Lídia para ouvir aquilo que Paulo falava. Então nós temos um texto que está afirmando algo metafisicamente. Então agora nós sabemos que aqueles que ouvem o evangelho é porque Deus abriu o coração deles. Então, mas mesmo assim, esse texto ainda, soterologicamente falando, não nos traz toda a carga de soterologia para entender aquilo que toda a soterologia da Bíblia. A gente pode afirmar, a gente pode entrar em outras questões também, né? Vamos pensar aqui em alguma outra. Eu estava falando sobre, por exemplo, Tiago também fala: não criais irmãos no nosso Senhor Jesus Cristo com acepção de pessoas, lá em Tiago. E ele fala sobre os ricos e pobres, né? Lembra lá de Atos, como eu estava falando. Em Atos dos Apóstolos, ele estava falando com uma pessoa que era de outra etnia. Mas agora, em Tiago, ele está falando de pessoas que são de outra classe social, os pobres e os ricos. E que os pobres eram desprezados pelos ricos, né? Que um verdadeiro cristão não deve fazer isso. Então, ele fala sobre as obras, etc. Mas, no próprio texto de Tiago, Tiago 2,5, ele vai fazer uma afirmação metafísica, agora nos dando uma luz a respeito de algo maior. Ele vai dizer assim: porventura não escolheu Deus os pobres do mundo para serem ricos na fé? Então você vê, o texto um texto descritivo, né, de Tiago, preceptivo para a igreja, que é uma ordem para a igreja, para eles não desprezarem o pobre. Então agora é iluminado por um prisma maior da soberania divina, onde Tiago afirma: Deus escolheu os pobres no mundo para serem ricos na fé. Ok? Mas o texto também não diz, e a gente não pode falar isso, que Deus escolheu todos os pobres no mundo. Entendeu? Então Tiago está falando. Então, como a gente vai entender isso que Tiago está falando? De uma maneira geral, Deus escolheu os pobres do mundo para serem ricos na fé. Agora, a gente pode, se a gente pegar o apóstolo Paulo, por exemplo, 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 26 em diante, o apóstolo Paulo vai nos dar uma diretriz mais esmiuçada a respeito disso. Ele vai falar o quê? Ele vai dizer o seguinte: irmãos, reparem na vocação de vocês, reparem no chamado de vocês, né? Deus não escolheu muitos sábios segundo a carne, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas, etc, etc. Ou seja, olha aí o que Paulo está falando. Deus não escolheu muitos sábios. Deus não escolheu, né? Ou seja, na vocação de vocês não são muitos que são sábios. Então, no contexto geral, nós entendemos o que Paulo está falando e o que o Tiago fala lá em Tiago 2,5, que Deus, na maioria das vezes, na sua divina eleição, ele escolheu os pobres para serem salvos. Ele escolheu os tolos, ele escolheu os fracos, ele escolheu aqueles que, do ponto de vista humano, são os mais débeis. Nesse sentido, então, nós podemos lançar a luz em todos os outros textos a respeito disso. Isso também ecoa com o que Jesus falou, por exemplo, lá em Mateus 11. Eu estou usando a doutrina da eleição, mas só para sumarizar esse ponto, né? Para você entender. Veja bem, Jesus fala lá em Mateus 11 o seguinte: ele diz o quê? Ele diz que graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas do pequenino, ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos, porque assim te aprove. Olha, Jesus está ecoando tanto Tiago 2,5 quanto 1 Coríntios, que eu citei aqui.
Eles estão falando a mesma coisa. Deus ocultou as coisas dos sábios entendidos, Deus ocultou isso e revelou aos pequeninos. Mas outra coisa também, nenhum momento diz que os pequeninos tinham alguma coisa para que Deus revelasse a eles. Ou cumprir uma condição, não. Isso foi um ato de Deus, soberano, dele fazer isso. Né? Então, Deus que decidiu fazer isso, se revelar a eles. Também nós podemos entender, juntamente com o resto da Bíblia ali, como a gente afirmou, que ele está falando o quê? Ele está falando que a maioria, como a gente leu 1 Coríntios 26, a maioria são aqueles que não são sábios nem entendidos, aqueles que são pequeninos, né, que são salvos. Então a gente sumariza tudo isso com a doutrina bíblica e a gente consegue ter uma visão. Agora, uma outra coisa que esses textos não dizem, que nós devemos então atentar para isso, que vai nos ajudar a interpretar melhor ainda, é que o texto não diz quem fez essas pessoas serem pequeninas, ou quem fez essas pessoas serem fracas, ou quem fez essas pessoas serem débeis, ou qualquer coisa assim. A Bíblia afirma que Deus que dá essas disposições também para elas. Então, além de tudo isso que eu expus até agora, a gente percebe que sistematizando a doutrina, a gente vai formando algo claro que a própria Escritura está declarando, né? E a gente vai percebendo que aquilo que a Escritura não diz, não quer dizer que não esteja no texto, né? Então, por exemplo, quem é que fez essas pessoas terem essa condição? O próprio Deus. Quem fez elas nascerem onde elas nasceram? Na família que elas nasceram? Pobres, vamos supor, muitas vezes vem da família, hereditariedade. Deus. Quem fez? Deus fez tudo. Então, a metafísica não está ocultada ali. A doutrina da soberania exaustiva de Deus não está ocultada ali. Ali nos está sendo revelado a eleição da parte de Deus, num ponto de vista já mais abrangente. Mas se nós formos para a soberania exaustiva de Deus, vai ser algo mais abrangente ainda. Então a gente vai cair em textos como Romanos 9, por exemplo, que vai ser algo mais abrangente ainda. Né? Não se trata agora apenas de Deus eleger os fracos, etc. Se trata agora, olhando nesse ponto de vista mais metafísico, onde o apóstolo Paulo vai trazer, de Deus moldando vasos como ele quer. E, né, se a gente pegar outros textos mais deterministas, como predestinado segundo o conselho daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, ou Salmos 115, 3, que diz que nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe agrada, e textos mais, e outros diversos, por exemplo, Apocalipse 17, que diz que Deus colocou no coração deles que fizessem tal coisa, nós vamos ter um ponto de vista mais abrangente da metafísica. Entendeu? Então, a Bíblia vai explicar ela mesma. Então, nós vamos ter esse ponto de vista cada vez mais abrangente. Então, não é porque uma doutrina não está explícita no texto que ela não está ali na Bíblia. Por exemplo, não é porque não está escrito sobre a doutrina da eleição, da graça irresistível, por exemplo, ali no texto de Atos, que essa doutrina não está ali, que a eleição não está funcionando para Cornélio. Né? Não está ali, é assim, é o padrão bíblico. Né? Outra coisa também, como também muitos outros textos que falam apenas da divindade de Jesus, não é porque não está falando diretamente da divindade de Jesus, que a divindade de Jesus agora deixou de ser divino, né? É um absurdo. Então, esses são equívocos que as pessoas fazem, né, da teologia, interpretando a Bíblia, né? Esquecendo de analisar a Bíblia. Agora eu vou te explicar, eu vou percebendo os erros que as pessoas fazem. Eu vejo que a maioria, realmente o irmão falou aqui, quando a pessoa ela vai para extremos interpretativos, força a barra também, mas a maioria é desconhecimento bíblico. Porque se a pessoa ela domina bem a Bíblia, ela domina bastante a Bíblia, eu sei porque quando eu era, por exemplo, estou usando arminianismo agora, para poder ser um pouco neutro, embora os arminianos não vão gostar desse vídeo, beleza, o problema é deles. Mas, enfim, quando eu era arminiano,
lendo esses textos, né, tentando me apegar a eles para negar a força da doutrina da eleição em outros textos, eu mesmo assim continuava consciente daqueles textos que eu conhecia, né? E continuava consciente da interpretação daqueles textos, do ponto de vista do autor sobre aqueles textos, porque eu já tinha lido a escritura. Então, muitas vezes eu afirmava a soberania de Deus e pensava nela, não gostava de pensar nisso, né? Porque fui ensinado de maneira errada, mas eu tinha consciência daqueles textos. Então, muitas vezes o Espírito Santo trouxe eles, e aquilo me incomodava. Então, por exemplo, Atos 13:48 foi um texto muito fundamental, e João 6, João 10 foi o texto da minha conversão, digamos assim. Foi o texto onde eu deixei de ser um arminiano, né? De fato, abracei todos os pontos do calvinismo quando eu li João 10. Agora, eu sabia desses textos quando era arminiano. Então, o conhecimento disso, ele já nos dá uma capacidade de percepção clara daquilo que a Bíblia está dizendo. É evidente aí que entra... por que a pessoa não aceita? Por causa do pecado. Por que eu não aceitava? Porque o pecado, né, de querer ser Deus, o pecado de não aceitar a doutrina da soberania de Deus, tudo isso é rebelião contra Deus, que existe no coração do homem, né? Toda essa coisa que a gente sabe da depravação, então impedia de aceitar a doutrina da soberania exaustiva, porém não podia negar ela. Quando eles lançavam esses textos, né? Então eu ficava pensando, então, muitas vezes em debates, sim, embates com calvinistas, eu ficava quieto, eu pensava, né? Eu não queria estrangular uma doutrina bíblica, né? Não queria, eu tinha medo disso, não medo no sentido de medo, eu tinha um temor com a Bíblia, porque eu sabia que a Bíblia estava afirmando aquilo que ele estava dizendo. Então, buscava de várias maneiras interpretar a Bíblia do meu jeito, mas não dava, né? Porque os textos eram claros, né? E dessa maneira que que Deus foi trabalhando e tirando o arminianismo da minha vida, né? Até que terminou de uma vez. Então, todo esse vídeo aí, vou deixar fundamental para a gente entender, né? A pergunta básica, como eu sei aquilo que a Bíblia está dizendo, coisas do gênero, né? A gente pode adentrar em várias outras doutrinas, como, por exemplo, a gente pode ver as afirmações que algumas pessoas fazem de doutrinas que o texto não está falando aquilo que está ali e elas não provam isso em outros textos da Bíblia. Então, por exemplo, eu não concordo com isso, porque o texto não diz isso. Por exemplo, em 1 Coríntios 14, alguns afirmam que ali o dom de profecia se refere apenas a uma pregação do evangelho. Mas onde o texto está dizendo isso? O texto não diz isso, mas a pessoa está inferindo aquilo sobre o texto. Então, eu quero que ela me prove. Então, ela isola alguns versículos, tenta de várias maneiras, mas ela não consegue fazer isso. Então, eu invento, por exemplo, vários tipos de profeta. Não, o texto está falando, descritivamente, como é que a gente vê esse dom em operação na igreja, em Atos dos Apóstolos? Com o profeta Ágabo, por exemplo. Né? Agora, como está escrito ali, né? Eu perguntei para uma pessoa, irmão, me diga aí, lá no verso 25, 26, diz que uma pessoa está sentada, a outra está falando, profetizando, e essa pessoa que está sentada recebe uma revelação, então ela pode profetizar. Como assim? Se é uma pregação, a outra pessoa está pregando, eu vou interromper? Né? Não faz sentido, entendeu? Então tem várias coisas, então, que subvertem esse erro, né? Então a gente pode falar sobre vários tipos de erros interpretativos, né, que a pessoa faz. E todo erro interpretativo, querendo ou não, ele vem de uma ideia preconcebida da pessoa daquele texto. Ela não vai simplesmente ali para entender aquilo que a Bíblia está dizendo. Não, ela vai forçar a sua ideia. Agora, quando a Bíblia, quando você está em conflito porque a Bíblia afirma uma coisa e aquele texto afirma outra, né? Então você fica nesse conflito, nessa tensão, ainda faz sentido. Por quê? Porque você tem um texto claro da Bíblia que afirma uma coisa e tem um texto claro da Bíblia que parece afirmar outro. Na verdade, não estão afirmando duas coisas diferentes. A gente não consegue, no primeiro momento, entender. Então você subverte um texto sobre o outro, mas isso a gente já tratou em como resolver essa questão antes, né? Com as ferramentas exegéticas que a gente já falou ali.
Então, a pessoa, ela tem uma ideia preconcebida, mas primeiro a gente tem que saber sobre o contexto, o que ele está falando. A gente tem que saber também os outros textos que também trabalham sobre a ideia daquele texto que a gente está lendo, para a gente poder interpretar de maneira correta. Uma vez, um arminiano veio falar sobre, eu falando sobre Romanos 9, mostrando, e aí ele citou o texto que Paulo usa para elaborar a doutrina da eleição de Jeremias. Então, Deus preceptivamente falando para eles, né, naquele contexto, para eles se arrependerem e tal. Então, ele achou que teria refutado Romanos 9, né? Não porque eu, ele achou que teria refutado Romanos 9. Então, ele diz: está vendo que a pessoa tem escolha? Eu disse: não. Então, você está fazendo uma exegese usando o texto claro da escritura de Paulo. Você está pegando um outro texto profético e está colocando sobre esse texto doutrinário. Como assim? Totalmente absurdo, entende? Porque um texto está tratando metafísica, o outro texto, embora esteja tratando metafísica, deixa de tratar isso e vai falar de uma maneira preceptiva de Jeremias. Ele vai falar de uma maneira preceptiva, ele vai dizer: ó, se arrependam. Mas isso não significa que o povo de Israel poderia fazer isso. Isso significa que eles deveriam fazer isso, né? Por exemplo, em Deuteronômio 28, Deus fala para Israel que eles deveriam fazer, né? Se vocês ouvirem, se eles fizessem tudo aquilo, então o Senhor iria abençoar eles. Se não fizesse, a maldição da lei estaria sobre eles. Deus falou claramente para o povo de Israel, se eles obedecessem, mas eles não poderiam obedecer. De maneira alguma cumprir a lei. Ninguém consegue cumprir a lei, mas Deus deu a lei, né? Outro ponto ali, mas se você ler, continuar lendo, não parar, mas continuar lendo a Bíblia, no capítulo 29, verso 13 e 4, Moisés vai falar para eles: olha, vocês viram todos esses sinais do Senhor, mas até o dia de hoje, o Senhor não deu para vocês coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Né? E outros textos também, Isaías diz que Deus iria lançar um escurecimento sobre Israel. Então, o fato de Jeremias ter dito para Israel se arrepender: olha, eu sou oleiro, vocês são barro, eu posso fazer o que quiser, né? Mesmo se o barro estragar nas minhas mãos, o oleiro estragou nas mãos do oleiro, eu faço outro. Ali ele está tratando de outro assunto, ele está tratando de preceito ali, né? E que Israel deveria fazer, mas não que Israel poderia fazer diferente daquilo que Deus decretou. Nem poderia fazer diferente de sua natureza pecaminosa. Então, esses são erros crassos que as pessoas cometem na hora de interpretar a Bíblia. Outra pergunta que fizeram aqui: a Igreja Católica é de fato uma igreja? Ela se sobrepõe à palavra de Deus? Então é inútil discutir realmente o que a Bíblia quis dizer em alguns textos para ela. Na verdade, a Igreja Católica, ela acredita que a tradição está em pé de igualdade com a Bíblia, né? Que é absurdo. E a Igreja Católica, entre aspas, igreja, na verdade, como os reformadores bem notaram, e como João, Jesus e todos os apóstolos vão deixar subentendido, a igreja é um povo de Deus, a igreja invisível. São todos aqueles crentes em Jesus Cristo que foram regenerados e comprados por Jesus. Esses são a igreja, né? Não aqueles que participam de uma denominação religiosa, de um credo religioso, mas aqueles que creem no que a Escritura diz e aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, né? Enquanto a Igreja Católica, ela sobrepõe a Bíblia, quando ela faz isso, a gente fica pensando que realmente ela está com o espírito do anticristo que se opõe à Escritura, né? Realmente, ela se opõe à regra mestra da Bíblia. Isso demonstra claramente a rebelião dessa instituição desde os primórdios, né? Desde os primórdios, onde ela coloca a sua tradição sobre a Escritura. E eu vou fazer uma observação, e alguns reformados fazem isso também. Eles colocam a sua tradição acima da Escritura, de maneira que eles excomungam, eles blasfemam, eles falam coisas que não devem. Por quê? Porque eles colocam suas tradições, seus credos religiosos acima da Escritura. Muitos, não estou dizendo que são todos, mas muitos fazem isso, né? Quando a Escritura é a nossa única regra de fé. E então eles não se deixam vencer pela Escritura e eles continuam afirmando seus credos religiosos e eles continuam fazendo isso. Então eles também fazem parte de uma Babilônia, eles também fazem parte
de um grupo de pessoas religiosas meramente, né? Como Isaías diz, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, né? Sobre a Bíblia Sagrada, algum livro para te recomendar? Livros de hermenêutica, né? Teologias sistemáticas. Eu te recomendo Teologia Sadia, vai ler Lutero e Calvino, os reformadores, porque para interpretação mesmo. Por exemplo, essas regras hermenêuticas aí, John Knox, as obras, né, que você pode, na internet você vai encontrar. João Calvino, isso tudo que eu estou falando aqui, João Calvino responde isso para o rei Francisco também. Nas institutas você vai ver isso, embora eu discorde de muita coisa que Calvino falou ali, né, que eu não concordo, mas você vai ver que Calvino, Lutero e John Knox e os outros reformadores passaram por tudo isso naquele momento, né, embora eu saiba e as pessoas... a posição de Calvino sobre algumas coisas discorde, mas eles enfrentaram esse problema. Então, para a interpretação da Bíblia, eu te recomendo principalmente Lutero. Tem um livro do R.C. Sproul, muito bom até, um amigo meu está lendo, o Diego, o meu patrão, inclusive, sobre Lutero, né? Lutero, do R.C. Sproul. Agora eu não lembro o título certo, mas você pesquisa aí no Facebook, é um livro com capa amarela, que tem umas 300 páginas. Você pesquisa aí no Google, vai aparecer. Esse livro é muito bom. Ele vai demonstrar ali a posição de Lutero sobre a interpretação da Bíblia. Eu acho boa, excelente as ferramentas que ele dá. Todos esses princípios que eu estou dando, aprendi lendo Lutero. Lutero foi fundamental. Eu recomendo também, da minha parte também, e acho muito bom, Vincent Chung, a Teologia Sistemática, os artigos dele, que são muito precisos sobre muitas coisas, né? Então, o Vincent Chung, ele vai lidar com várias questões de hoje, né? E ele vai lançar à luz isso. E manuais de hermenêutica, né? Chaves hermenêuticas, se você puder, todas elas também, né? Mas eu te recomendo principalmente as obras dos reformadores para você poder desenvolver isso. Eu estou lendo um livro agora, mas não posso fazer uma resenha porque é muito cedo, Autoridade Bíblica Pós-Reforma. Uma coisa importante que esse livro aponta as importâncias do credo, de maneira que ele não tem a mesma autoridade da Escritura. Mas, se essas pessoas elas trilharam o caminho das pedras, elas já não nos dão alguma pista, né? Então, por exemplo, em Efésios, no capítulo 4, Paulo vai dizer o seguinte, que Deus instituiu mestres, apóstolos, evangelistas, profetas. Se Deus instituiu mestres, né, então nós devemos recorrer a eles muitas vezes. Não quer dizer que eles são infalíveis, em nenhum momento, mas quer dizer que eles já passaram por esse caminho. Então, seria orgulho da minha parte eu não recorrer a eles. Então, eu recomendo aí, respondendo, já respondi, João Calvino, Lutero, as obras de Zwinglio, as obras, por exemplo, de John Knox, Lutero, o debate dele com Erasmo de Roterdã, se você puder ler, é fenomenal, né? Escravidão da vontade, do servo-arbítrio. Você vai ter uma obra dessa, Nascido Escravo, né? Que é um resumo meio condensado da editora Fiel, bom. Alguns autores que eu acho excelente também, Arthur W. Pike, tá? Arthur W. Pike também é um autor excelente. E autores modernos, eu recomendo o John Piper, muita coisa eu concordo com ele. Recomendo o Chung, como já recomendei. E, enfim, mas foi isso o vídeo, viu, pessoal? Tô desligando aqui. Não consegui fazer esse vídeo antes ali pelo Facebook, então decidi fazer por aqui. Agora não travou. Vou poder recorrer a esse vídeo.